Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Lição extra, lição de número 9. A conspiração de Amã contra os judeus. O nosso texto bíblico em classe, Esté capítulo 3 e Esté capítulo 4. Estudaremos com base no tópico 1, 2 e 3. O plano odioso de Amã. Veja. A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. E o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Ok? Queridos irmãos, sequência ao estudo de número 1, aula 1, que já foi postada na mídia, YouTube. E agora vamos dar sequência ao nosso comentário de hoje, da lição 9, ok? Interessante a história ao desenrolar-se. Veja, Esté não poderia dizer que era judia, porque estava debaixo do seu tutor, Mardoqueu. Então havia um porquê para que ela não dissesse que era descendente, ok, dos judeus. Porque toda essa história, meus irmãos, nós vamos ver o inimigo sendo contra o povo que foi revelado. Lembra que, anote aí, Mardoqueu, o nome do pai dele, Jair. O nome do avô dele, Simei. O nome do bisavô, olha aí, Quis. Quem era Quis? Pai do rei Saul. Se Mardoqueu era primo de Esté, ok? Então, o pai de Esté, Abiail, só tira o G, né, para Abigail. Ó, então esse pai aqui de Esté, se for levar em consideração irmãos, ou era de pai ou era de mãe. E aqui nós podemos observar um exemplo aqui, se fosse por parte de pai, ok? Primos. Agora observe, Saul, quem era o inimigo de Saul, que Deus havia mandado matar? O rei Agag. Ok? Quem era o inimigo de Mardoqueu? Veja, Agagita. Então, veja que esse Agagita, o Amã, ele é da família do inimigo de Saul. Então, Esté não revele agora, deixa que eu faço isso, porque ele vai se revelar. Porque é o eu sou. Diga a Faraó que o eu sou enviou. Então, esse negócio é com Mardoqueu. Então, vamos lá, porque Mardoqueu é a palavra, vai se revelar. Então, a palavra revelada. Interessante. Então aqui nós temos o quê? Esté vai ser rainha, e foi rainha, mas os antepassados dela, nós temos um rei aqui, chamado Saul, que tinha um inimigo chamado Amalequitas, com o rei Agag. Agora veja se Mardoqueu não conhecia essa história do Agagita. Por quê? Porque se ele é filho de Jair, que tem um avô Simei, o bisavô era pai de um rei, o Saul. Então ele sabia da sua história real, que havia um rei na história passada. E com isso, a gente observando essa história, ele sabia que tinha um Agag aqui que lutou contra o filho do seu bisavô. Então ele era bisneto de Quis, mostrando assim que
ao ver Amã, não deu outra. Ele é agagita. Então ele é inimigo do povo de Deus. Então Esther, não revele aí que você é judia. Não revele. Ok? Interessante que Mardoqueu era a quarta geração dos filhos de Israel. Vamos anotar aí? Número 1. Veja aí. Número 2. Número 3. Ao contrário, 1, 2, 3. De lá para cá. Então a quarta geração que, Mardoqueu. Eu tenho Quis, que gerou Simei, que gerou Jair, que gerou Mardoqueu. Então, 1, 2, 3, 4. Então na quarta geração Deus está salvando o seu povo. Foi a mesma coisa que Deus falou para Abraão, que o povo seria cativo no Egito. E na quarta geração Deus iria tirar. Veja, Abraão gerou Jacó, é a mesma coisa. Abraão, Jacó, Isaac. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos. E desses 12 filhos, vamos botar aqui José. Ok? Então José, 1, 2, 3, 4. José foi a quarta geração para salvar o povo da fome do Egito. Ok? E aqui Mardoqueu é a quarta geração para salvar o povo da onde? Das mãos de Amã. Então Deus sempre trabalha na quarta geração. Deus tem um propósito na quarta geração. Então Mardoqueu era da quarta geração dos filhos de Israel. Era chamado judeu de forma equivocada porque ele era da tribo de Benjamim. Mas era israelito da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Por ele toda a nação seria salva. É um tipo de Jesus. Se falhou as tribos em relação à missão de levar a palavra às nações da terra, Jesus fez isso sozinho. Você entende isso? Jesus fez sozinho o que a nação de Israel não fez. Então, Deus, ele tem o remanescente. E ele trabalha com a semente da mulher para fazer cumprir a sua palavra. Israel não vai prestar, então eu tiro uma semente. E essa semente vai gerar. E hoje nós somos fruto da semente da mulher. Glória a Deus. Um tempo atrás, a tribo de Benjamim quase foi dizimada em Israel. Agora Deus usa a tribo para salvar a sua própria nação. Judá parte de Benjamim ficaram na terra. Lembra das 2 tribos que ficaram? Porque as 10 tribos foram cativas, depois as outras 2 tribos. Para Benjamim não se sentir rejeitada a tribo, Deus começou dando oportunidade para o menor. Porque Benjamim quer dizer o menor. Por isso que Paulo, ele também é da tribo de Benjamim, o menor. Agora, observando que a tribo de Benjamim, nós temos 2 homens importantes na história. Saul, primeiro rei de Israel, e Saulo de Tarso, que se converteu, que é da tribo de Benjamim. E veja um outro homem na história de Esther, chamado Mardoqueu. Ok? Veja a mulher também entre esses personagens, que Deus está mostrando a sua generosidade quanto ao menor, Esther. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja, Senaqueribe levou cativo as 10 tribos, e depois houve o problema com as 2 tribos. Para Benjamim não ser rejeitado, Deus começou a dar oportunidade para o menor. Como eles não procuravam o reino, foi Deus quem os chamou, e cabia a Deus a honrá-los. Chegou a hora de Mardoqueu e Esther levantando-se na tribo menor por amor a Israel, por amor a Jacó. Esther capítulo 2, versículo 5. Havia em Susã
a capital, certo homem chamado Mardoqueu, judeu, benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ok? Neste tempo, Deus estava revelando o menor, dizendo o seguinte: eu vou salvar a nação com o menor que eu tenho. Não preciso usar o maior. Então Mardoqueu seria o menor. Glória a Deus. Para derrotar aquele que se diz maior, o tal do Amã. Mardoqueu era bisneto de Quis. Ok? Era da mesma origem de Saul, ex-rei de Israel. Isso nos faz lembrar que Deus sempre salva a família por um propósito. Mesmo que nela tenha havido uma pessoa que se envergonhou ou que envergonhou na sua missão de rei, que foi o caso de Saul. Deus salva Benjamim por um dos seus filhos, chamado Mardoqueu, que é da mesma linhagem de Saul. Veja, bisneto de Quis, pai de Saul. Agora, observando essa história, Deus salvando a família dos judeus, porque Deus tem um menor reservado, Mardoqueu, e no nome Mardoqueu Deus havia colocado a sua nobreza e a sua visão. Então Deus está utilizando todos os recursos que Mardoqueu pode estar disponibilizando a serviço de Deus. E assim Deus vai respeitando a origem dos seus servos com a sua promessa. Este é capítulo 2, versículo 10, diz o texto: Esté, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Imagine se Esté tivesse declarado. Então a confusão, presta atenção, tinha iniciado muito antes de Mardoqueu com Amã. Vocês observam que Amã, inimigo feroz do povo de Deus, não é só por birra que tinha com Mardoqueu. Então, é um plano diabólico, macabro, que ele vai utilizar até o dia de Pur, pela sorte, trazendo um dia 13, né, um dia comum do calendário, mas utilizando a sua forma negativa e macabra para este dia. Uma conspiração contra o rei. Veja, iniciou-se com os dois eunucos e agora uma conspiração contra o povo de Israel. Então Deus não vai fazer prosperar. Então haverá um fracasso. Ok? Agora, a posição de espera que Mardoqueu tinha de estar sentado mostrava o seu caráter como pessoa naquele lugar simples, na entrada do palácio, onde os mendigos se aglomeravam e estava o homem ali chamado Mardoqueu, que Deus utilizaria para mudar a história da sua nação. Ele estava sentado esperando em Deus, numa posição humilde, sempre crendo que a glória está do outro lado do portão, à espera de uma semeadura. E Esté não era simples uma mulher, ela era uma semente. A promessa de Gênesis 3:15 estava fluindo por sua vida. Ok? Entre algumas coisas que vai acontecer na conspiração de Amã, então Deus vai utilizar todas as ocasiões que acontecem com o seu povo, porque está escrito no Novo Testamento que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o diabo
não sabe nem aprendeu a saber que tudo que acontece na vida de um servo de Deus é para o bem dele. É a palavra de Deus que diz. Glória a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados por seus decretos. Então, Mardoqueu, veja, prepararam uma forca para ele. Mas isso vai contribuir e vai correr tudo bem para aqueles que são chamados por Deus. Quem foi morto na forca? Amã. Mardoqueu estava predestinado para enfrentar um poder escondido que vivia em forma de rancor não declarado contra os abençoados judeus. Veja versículo 6 do capítulo 3 de Esther. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mardoqueu, porque ele tinha revelado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo, Amã procurou destruir a todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o império Assuero. Então veja a libertação dos judeus e o fracasso dos planos de Amã. Isso vai se dar no capítulo seguinte, porque começa a história sobre que fugiu o sono do rei. Veja, Deus acima da história. Deus no controle de tudo, da situação. Ele está mostrando o seguinte, que enquanto o servo de Deus está em apuro, Deus nunca dorme. Por isso que o rei, naquela noite, no mesmo dia que estavam preparando a morte de Mardoqueu, o rei não dormiu. O que é que vai acontecer? É que vai ser chamado um servo com um livro chamado As Crônicas do Palácio do Rei, e vai ser lido. E vai estar ali o que Mardoqueu fez em prol do rei. E assim vai acontecer o início da glória, da preparação para o glorioso futuro que está sendo preparado para a nação. Aleluia. Fugiu o sono do rei. A maldade dos nossos inimigos inquieta o trono. Enquanto estão fazendo maldade a respeito da nossa vida, da minha e da sua, o trono de Deus está em movimento. Deus está inquieto. Nunca dormirá o guarda de Israel. Ele é o Senhor, Rei dos reis, e é o Senhor de justiça. É poderoso para salvar. Ele é o rei da batalha, dos exércitos. Então ele mandou trazer o livro dos registros das crônicas, e ali estava escrito algo ao nosso respeito. No caso aqui de Mardoqueu. E ali o rei verá que o reino vai dever algo. Isso é motivo de glória a Deus. Porque tudo que a gente semeia, isso também ceifará. Isso não é simplesmente no presente. A gente tem uma vida de Deus no presente, e isso já nos basta, é a sua graça. Mas as bonanças das bem-aventuranças e aquilo que Deus, o Senhor, tem preparado, está escrito que o olho nunca viu. O homem nunca palpou. Nem subiu à mente, nem desceu ao coração. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Glória a Deus. Então, o reino de Deus está devendo algo aos servos, que é os galardões, a recompensa, as quais vai ser lida diante do rei naquele dia. Os nossos atos de justiça são alimento de Deus. E Deus saberá com justiça galardoar. E o que é que vai acontecer? Algumas bênçãos ou prêmios que não podem ser cobrados no dia da vitória, no dia que você fez algo em prol de alguém ou do reino, e você ainda não foi coroado, estes são os créditos especiais para as grandes ocasiões. Muitas coisas se fizeram
no reino pelo servo ou a serva de Deus e que ainda não foram conhecidas, nem premiadas, nem galardoadas. Serão escritos no livro das crônicas do reino de Deus. E na hora certa, Deus galardoará. No mesmo dia em que o seu inimigo planejava a sua morte, no dia em que Amã planejou a morte de Mardoqueu, de acordo com as Zeres, sua mulher, Deus não descansará. Deus está agindo. O trono de Deus está em movimento. Esther capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro do registro das crônicas, que se lera diante do rei. Então aqui a maior prova de que Deus não dorme. E que Deus fica inquieto com as injustiças que os servos de Deus passam nesta vida. E nosso Deus sabe trabalhar muito bem em nosso favor. Amã decide destruir os judeus de todo o reino. Ele marca o ano, o mês, o dia e a hora da sua desgraça. Como Deus está sempre no controle de todas as coisas, e vai deixando ele agindo, mas ele está na ponta da corda, ele não solta. Quando a gente diz que Deus está no controle de tudo, é que o diabo, os inimigos, estão fazendo aparentemente o que querem. Então Deus soltou a corda, mas ele segurou na ponta. A qualquer momento ele puxa e vai prestar conta com aqueles que estão na corda. As pessoas chamadas por seu decreto enfrentam situações piores, segundo a avaliação do homem, mas tudo faz parte do decreto. Veja o mês que foi escolhido, o mês de Adar. A data, dia 13, era o dia da desgraça. Deus vai transformar no mês e no dia da vitória. Aleluia. Esther capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Esther 9, 24. A sutileza de Satanás está sendo vista de forma que é a mesma forma. Pois, veja o que vai acontecer. Ele nunca vai dizer ao rei quem é o povo. Ele não vai dizer, é o povo judeu. Ele diz, é um povo aí que tem umas leis diferentes. Ele vai dizendo os traços, quem é este povo. Ele não diz quem é o povo. E então o rei está deixando as coisas acontecerem. Ele não investigou este povo. Ele não vai parar o Amã, porque Deus vai glorificar o seu nome. E Deus vai usar o seu poder. E Deus está permitindo que Amã vá até onde ele pode ir. E diante do rei Assuero, o que há contigo, Amã? Amã diz, eu quero falar a respeito de um povo que existe no teu reino. Um povo espalhado, disperso entre os povos, entre as províncias do teu reino. O povo que ele está se referindo é o povo de Deus. Saulo de Tarso caiu porque perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. Deus está espalhando e dispersando de forma estratégica esse povo, mostrando que quando Deus faz isso, está evangelizando de uma forma mundial, nos 4 cantos do reino. Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. As leis dos filhos de Deus são realmente diferentes das leis de todos os povos. Então a gente não pode pegar a lei persa e aplicar como lei cristã. A lei cristã é a lei de Deus, é a lei do Espírito Santo, é a lei de Cristo. Então difere da lei do mundo, da lei mundana, porque a lei do mundo tem exatamente o seu respaldo na carne, o seu respaldo em Satanás.
nem sempre está debaixo da lei divina. Eles fazem umas mesclas, dizendo verdades e inserindo mentira, para poder enganar, senão o povo não aceita, se vier só com mentira. Então essa é a forma que o diabo trabalha, para enganar as pessoas. As leis de Deus dos cristãos são leis do Criador, que fez os céus e a terra. As leis do mundo são cumpridas em forma da carne. Mas há uma lei que está em Deus, que todo aquele que serve a Deus está disposto a morrer por essa lei. E Amã, sabendo que era inimigo dessa lei, do Deus desta lei, ele disse para o rei: convém ao rei não tolerá-lo. Então o diabo, Satanás, não quer suportar e nem suporta os crentes. Esta lei aí, ele chama de lei. A lei dos crentes. Eu não vou entrar para esta lei dos crentes. As pessoas nos refere-se a uma lei dos crentes. Você entrou para a lei dos crentes? É assim que diz o mundo. Não convém tolerá-los. O inimigo, eles nos acham perigosos para ele. Satanás não vai tratar bem quando você é um legítimo filho do Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? O que foi que o diabo fez? Colocou ele para cuidar de porcos. Quando ele souber que você é filho do Pai, ele não vai te tratar bem. É o que está acontecendo aqui. Amã não tratou bem o filho do pai, Mardoqueu. Ok? Então, diante do primeiro decreto, que Amã, diante do rei, recebeu o anel de sinete e selou e enviou para a província. Isto prova a maneira como Satanás entrou na história dos homens. Amã representa Satanás e os judeus representam os homens. E foi por causa de Satanás que Deus teve que fazer um decreto, um edito de morte nos dias de Adão. Veio dor, separação entre o homem e Deus. O decreto foi de destruição, de corrupção e de morte. Amã disse o seguinte: rei, eu vou pagar 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolher ao tesouro do rei. Ele ofereceu dinheiro para os encarregados, mas de onde vinha esse dinheiro? Com certeza, ele saquearia os bens dos judeus e pagaria esses encarregados e levava até o rei. O rei deixou nas mãos de Amã esse dinheiro e o povo. Agora veja Mateus capítulo 4. O diabo tentando Jesus. Mateus, anote aí, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Eu te dou dinheiro e eu te dou o povo. Foi o diabo quem disse. Os reinos deste mundo e o poder. O poder é o dinheiro. E as nações é o povo. Eu te dou essas nações, eu te dou os reinos deste mundo. Eu te dou o poder, eu te dou dinheiro. Veja que se não é assim que está o mundo, em volta do poder, o dinheiro, e também do povo. Então, quantas leis têm sido escritas e promulgadas contra o povo de Deus em função de invejas e aparentes vantagens econômicas? Os homens ímpios escrevem as suas leis contra o povo de Deus. Esses homens ímpios é igual a Amã, irmão.
tem um demônio por trás. Satanás está por trás. Ele se infiltra lá diante dos três poderes para trazer leis injustas para a humanidade. Matar, roubar e destruir. E isso ele faz de uma forma com pressa. Porque Amã é Satanás, ele tem pressa para levar a carta de destruição dos judeus às províncias, em todo o império. Então ele vai usar todos os meios de comunicação, de rádio, de TV, de jornais, isso fazendo um contexto para os dias de hoje. Mídias sociais, pressa, ele tem pressa de chegar a notícia nos quatro cantos, ele tem pressa de matar o povo. Então o diabo ele quer exatamente que as suas leis sejam aceitas, e ele utiliza os três poderes para editar e promulgar os seus decretos e assim ser aceitos. Veja, este é capítulo 3, versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para que sejam recolhidos aos tesouros do rei. Então, por causa de Satanás, o primeiro decreto foi estabelecido na terra dos viventes. Então, o rei aqui está como se tivesse sido enganado. Deus está no controle de tudo. Tudo estava fazendo parte do propósito, do plano do Senhor. Satanás recebeu o anel, sinete, por causa do pecado de Adão. E o diabo é tipo de Agag aqui na história, que é da família de... Veja. São dos amalequitas. Desculpa. Então o rei tirou o anel do seu dedo e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita. Estou no capítulo 3, versículo 10. Então veja o que está acontecendo. De acordo com a rebelião dos homens desde o tempo de Adão, que os homens têm rejeitado o Senhor nosso Deus, Deus está entregando aos seus sentimentos perversos, pois eles não têm declarado Deus como seu Deus, e Deus está sempre fazendo a sua manobra como soberano. Versículo 11, capítulo 3 de Esther. Disse o rei Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parece aos seus olhos. Então Deus autorizou a Satanás, tirou o seu anel sinete e disse o seguinte, está aí. O homem não quis. Ele entregou de mão beijada a Satanás a autoridade. Veja que Adão tinha o anel sinete, a autoridade. Mas quando ele pecou, indiretamente está passando para Satanás essa autoridade, que o homem deixou, se permitiu. Então, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E todo o poder econômico está sob o seu controle. Veja o mundo inteiro. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Presta atenção. Jesus lutou contra o diabo. E o diabo, ele interessou-se no negócio, investindo o dinheiro e povo, nações, investindo poder. Jesus sabia que o poder e as pessoas viria para ele, sem necessidade de passar por Satanás. Porque o Pai já tinha uma garantia de que ele reinaria pelos séculos dos séculos. E no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o reino, a terra, os homens voltaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então não precisa se curvar a Satanás. E Jesus sabia muito bem disso. Vai-te, Satanás, porque eu estou na palavra do escrito. Estou aguardando o cumprimento. Aleluia. O movimento de Satanás sempre é internacional. Satanás está sendo financiado para fazer mal, estabelecer leis, e ele usa os seus mensageiros. Ele não espera. Ele começa no primeiro mês e ele quer transformar dias normais em dias macabros. Então a gente percebe aqui dia 13, por exemplo, né? Quem não sabe hoje que o dia 13 tem sido, para as pessoas do mundo, uma forma negativa. Dia de azar. Né? Ainda mais atrelado a uma sexta-feira. Sexta-feira 13.
Então, nós não temos problema com isso, nem com gato preto, nem passar por debaixo de escada. Nós não temos problema com dia nenhum. Glória a Deus. O salvo em Cristo, diz o Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É 10.000 demônios para um lado, 1.000 demônios para o outro, e o crente passa de cabeça erguida. Não é tocado pelo maligno. Jesus morreu e santificou-nos para vivermos nesse mundo sem ser tocado pelo diabo. Glória a Deus. Então, observando a estratégia de Satanás, com a sua autorização, Amã, veja, capítulo 3, versículo 12. Então foram chamados os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e conforme tudo quanto Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores que haviam sobre todas as províncias, os príncipes de cada povo, e a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua própria língua. Em nome do rei se escreveu, e com o anel do rei se selou. Vocês estão observando aí o primeiro decreto? Eu disse que ia falar do segundo decreto, mas será na próxima aula que nós vamos falar do segundo decreto, ok? Porque o segundo decreto vai vir por causa de Mardoqueu e Esté. Não é para anular o primeiro decreto. O primeiro decreto vai continuar. Mas o segundo decreto é para você vencer o primeiro, que está em vigor. Por exemplo, a morte é o primeiro decreto. Mas ela está aí no mundo. O crente está aqui, no meio da morte. Mas Deus nos deu garantia de vida, vida eterna, ressurreição de mortos. É o segundo decreto. É uma aula extraordinária. O segundo decreto é uma demonstração do amor e da graça de Deus. E nós vamos ver que Deus, sendo rei, ele não aboliu o primeiro decreto. A morte está aí, é o último inimigo, e nós vamos vencendo por causa do segundo decreto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do primeiro decreto. Glória a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Aguarde aí que tem mais aulas e será uma bênção estudar com detalhes. Amém.